Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós estamos falando a respeito da verdadeira interpretação, da correta interpretação da Sagrada Escritura. Bem, então nós já víamos falando desde o vídeo passado, a respeito de como interpretar a Sagrada Escritura de maneira correta. Então nós estávamos falando a respeito de abrir a Bíblia aleatoriamente, como muitos fazem. Então muitos abrem a Bíblia assim, aleatoriamente, e mira no primeiro versículo que vê, ele acredita que Deus está falando com ele misteriosamente. Bem, isso aí é uma prática supersticiosa que não convém a cristãos, certo? Por quê? Porque isso seria a cartomancia bíblica. É justamente isso, a cartomancia bíblica. Você está usando a Bíblia como se fosse um meio de adivinhação, ou um meio de uma prática supersticiosa, feticista, um tipo de fetichismo, certo? Então, ou seja, você está usando a Bíblia como se a Bíblia fosse algo que viesse para adivinhar a sua vida, Então, vamos acabar com isso. Infelizmente, nós sabemos que tem muitos irmãos que praticam isso, certo? Muitos, mas tem muitos mesmos. Agora, por que fazem isso? Porque muitas vezes são ignorantes, não recebem a instrução de seus líderes, de seus pastores, de seus dirigentes. Então, isso é verdade. Então, muitos usam a Bíblia como uma cartola mágica, por exemplo. Então, o cristão tem que acabar com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, o cristão condena cartas de tarô, mas usa a Bíblia como se a Bíblia fosse também cartas de tarô, onde você chega, abre um capítulo e quando você mira, você já acredita que aquele versículo está falando com você. Então, não é dessa forma. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela é toda a palavra de Deus, e quando vamos estudar a Escritura, nós temos que levar em conta o texto, o contexto, a datação, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, em que língua escreveu, a questão geográfica, em que circunstância foi escrito, porque existe, por exemplo, passagens bíblicas que não são dirigidas a nós. Existem passagens bíblicas que são dirigidas especificamente para um determinado povo, para uma determinada circunstância. E tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, muitos pegam tudo que está escrito na Bíblia literalmente e quer aplicar para a nossa vida e dentro de nossa cultura e dentro de nossas circunstâncias. Então, meus amados irmãos, outra questão que acontece, muitos irmãos também querem estudar a Bíblia, que é outro perigo aqui que eu vou falar para vocês, é a questão de ler os textos isolados, ler a Bíblia isoladamente. Então, ou seja, sem levar em conta toda uma questão sistemática, sem levar em conta uma sequência de versículos que seguem. Muitos precisam entender isso, Então, muitos querem estudar a palavra isoladamente, sem recorrer a uma enciclopédia bíblica, sem recorrer a um dicionário bíblico, para poder fazer uma correta interpretação, porque muitos acham que não precisa, porque o Espírito Santo vai dizer, vai iluminar a sua mente e vai dizer o que significa aquilo. Bem, gente, o Espírito Santo realmente ilumina, ele abre a nossa mente para compreendermos aquilo que Deus está falando através de sua palavra. Isso é um fato. Só que o Espírito Santo ele não vem dizer a você por palavras como é.
Por exemplo, eu vou explicar para vocês aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Será que todo irmãozinho simples, que nunca tem estudado profundamente a palavra de Deus, ele sabe o que significa a palavra concupiscência? Ele sabe o que significa? Então veja, então nem todo irmão vai saber o que significa a palavra concupiscência. E nem tampouco, não espere que o Espírito Santo não vai descer e dizer a você. O Espírito Santo vai dizer a você o que significa a palavra concupiscência. Agora ele pode iluminar a sua mente para você compreender. Aí sim. Certo? Então justamente isso. Por exemplo, quando Jesus diz que é o alfa e o ômega, lá no Apocalipse. Bem, você não espere que o Espírito Santo não vai dizer a você o significado do alfa e o ômega se você não recorrer a outros métodos para você saber. Como você vai saber que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego sem você estudar? Como você vai saber que o ômega é a última letra do alfabeto grego sem você estudar? Então tem irmãozinhos que realmente são completamente ignorantes e ultrapassam disso e criticam as pessoas que buscam conhecer profundamente a palavra de Deus. Criticam, porque dizem que os irmãos estão buscando métodos carnais para se aprender a palavra de Deus. Porque o irmão procura um dicionário bíblico, porque o irmão procura uma conferência bíblica, uma conferência de versículos, uma enciclopédia bíblica. Veja. Então, meus amados, temos que ter cuidado, certo? Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas nós temos que saber interpretá-la corretamente. Então, eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, você muitas vezes vai andando na beira do caminho, à noite, por exemplo, pega uma estrada à noite, e você ilumina aquele caminho com a lanterna, certo? Então você só vai saber daquele caminho aquela parte que foi iluminada pela lanterna. Aquilo que está além ainda você não conhece, ou aquilo que está do lado do outro, e não, aquela parte que não foi iluminada. Então você só vai saber aquele percurso que você iluminou, certo? Assim também é no que diz respeito ao estudo da Sagrada Escritura. Então, se você não estudá-la profundamente, então não tem como você compreender realmente a Sagrada Escritura, a sua interpretação em sua plenitude, certo? Então, meus amados e minhas amadas, fica aqui mais um esclarecimento e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos vídeos que virão, nós esclareceremos muito mais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.